Existe um momento do dia em que sua mente está completamente vulnerável. Um momento em que tudo o que você permite entrar determina se você vai viver ansioso ou em paz. A maioria das pessoas desperdiça esse momento checando notificações, mergulhando em preocupações ou já começando o dia em modo de sobrevivência. Mas existe um hábito matinal tão poderoso que cientistas comprovaram sua capacidade de reduzir drasticamente os níveis de ansiedade. Não estou falando de meditação. Não estou falando de exercícios físicos. Estou falando de algo que reprograma sua mente antes mesmo de você sair da cama. Algo que as pessoas mais bem-sucedidas e equilibradas do mundo fazem religiosamente. E quando você terminar de assistir este vídeo, você vai entender exatamente como aplicar isso na sua vida. E por que isso funciona de forma tão profunda. Fique até o final porque vou revelar o erro fatal que 90% das pessoas cometem ao acordar e que sabota completamente esse processo. Nos primeiros 20 minutos após acordar, seu cérebro opera em um estado chamado de frequência alfa. Nesse estado, a barreira entre sua mente consciente e subconsciente está extremamente fina. É como se você tivesse acesso direto ao sistema operacional da sua mente, aquele lugar onde suas crenças, medos e padrões automáticos estão armazenados. A ansiedade não é apenas uma reação ao mundo externo. Ela é um padrão mental que foi gravado profundamente no seu subconsciente através da repetição. Cada vez que você acorda e imediatamente mergulha em pensamentos de preocupação, você está reforçando esse padrão. Cada vez que você pega o celular e se bombardeia com informações caóticas, você está programando sua mente para operar em modo de alerta constante. O que a ciência descobriu é absolutamente fascinante. Quando você acorda, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela lógica e tomada de decisões, ainda não está completamente ativo. Isso significa que sua mente subconsciente está muito mais receptiva a sugestões. É exatamente por isso que os primeiros pensamentos e as primeiras palavras que você permite entrar na sua consciência têm um poder desproporcional sobre como você vai se sentir durante todo o dia. Pense nisso como plantar sementes em solo fértil. Se você planta sementes de preocupação, medo e urgência, você vai colher ansiedade. Mas se você planta sementes de clareza, propósito e paz, você colhe um estado mental completamente diferente. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas acordam e imediatamente entram no mesmo padrão mental de sempre. Checam mensagens, leem notícias negativas, já começam pensando em tudo o que precisa ser feito, em tudo o que pode dar errado, e então se perguntam por que se sentem ansiosas o dia inteiro. A verdade é que você não está ansioso por causa do que vai acontecer. Você está ansioso por causa do que você alimenta na sua mente nos primeiros momentos do dia. Esse é o segredo que pouquíssimas pessoas entendem. Você tem uma janela sagrada de oportunidade todas as manhãs para reprogramar sua mente. E o hábito que vou revelar utiliza exatamente essa janela de forma estratégica e poderosa. Existe um princípio psicológico pouco conhecido chamado de impressão dominante. Ele diz que a ideia ou imagem mental mais forte e repetida na sua mente subconsciente se torna sua realidade dominante. Não importa o que você diz que quer, não importa o que você espera conscientemente. O que domina seu subconsciente domina sua vida. A ansiedade é uma impressão dominante. Ela se instalou na sua mente através de anos de repetição, de experiências negativas, de padrões de pensamento destrutivos. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Você não elimina uma impressão dominante lutando contra ela. Você não elimina a ansiedade dizendo para si mesmo que não deveria estar ansioso. Isso só cria mais resistência, mais tensão, mais ansiedade. A única forma de eliminar uma impressão dominante negativa é substituí-la por uma impressão dominante positiva. E a melhor hora para fazer isso é pela manhã, quando sua mente está naquele estado alfa, completamente receptiva. O hábito matinal que vou revelar funciona porque ele cria uma nova impressão dominante antes que a ansiedade tenha chance de se instalar. Imagine sua mente como um jardim.
Se você não planta flores intencionalmente, as ervas daninhas crescem sozinhas. A ansiedade é a erva daninha. Ela cresce naturalmente quando você não cultiva ativamente pensamentos de paz, clareza e propósito. Quando você acorda e imediatamente direciona sua atenção para algo específico, algo que eleva sua consciência, você está plantando flores. Você está criando uma impressão tão forte que a ansiedade simplesmente não encontra espaço para crescer. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso é reprogramação mental profunda. As pessoas que vivem com baixos níveis de ansiedade não são pessoas que não têm problemas. São pessoas que cultivaram uma impressão dominante de paz e confiança. E elas fazem isso conscientemente todos os dias, especialmente pela manhã. Você precisa entender que sua mente vai ser dominada por alguma coisa. A questão é, você vai deixar que seja a ansiedade ou você vai escolher conscientemente o que domina seus pensamentos? Aqui está onde a maioria das técnicas de ansiedade falha. Elas tentam gerenciar sintomas em vez de transformar identidade. Você pode fazer exercícios de respiração, pode tentar se acalmar, pode usar técnicas de relaxamento. Tudo isso ajuda momentaneamente. Mas se sua identidade mental continua sendo a de uma pessoa ansiosa, você sempre vai voltar para esse estado. A verdadeira transformação acontece quando você muda quem você acredita que é no nível mais profundo. E amanhã é o momento perfeito para reforçar uma nova identidade. O hábito matinal que elimina a ansiedade funciona porque ele reconstrói sua identidade mental. Nos primeiros momentos do dia, você não está apenas tentando se sentir melhor. Você está se tornando uma pessoa diferente. Você está gravando na sua mente subconsciente uma nova versão de quem você é. Uma versão que não vive em modo de alerta constante. Uma versão que confia, que está em paz, que sabe que tem capacidade de lidar com o que vier. Isso não acontece através de afirmações vazias. Acontece através de um processo específico que envolve visualização, sentimento e repetição consciente. Quando você acorda, sua primeira tarefa não é reagir ao mundo. Sua primeira tarefa é definir quem você é. Você faz isso criando uma imagem mental clara de si mesmo, operando com calma, confiança e clareza. Você se vê lidando com desafios sem entrar em pânico. Você se vê tomando decisões com tranquilidade. Você se vê vivendo o dia com uma sensação de controle interno. E aqui está o segredo. Você não apenas visualiza isso, você sente isso. Você permite que a sensação de paz e confiança preencha seu corpo enquanto ainda está deitado na cama. Você respira com essa sensação. Você se move com essa sensação. Isso cria o que os neurocientistas chamam de neuroplasticidade autodirigida. Você está literalmente reconfigurando as conexões neurais no seu cérebro. Cada manhã que você faz isso, você fortalece os caminhos neurais da calma e enfraquece os caminhos da ansiedade. Com o tempo, sua resposta padrão deixa de ser ansiedade e passa a ser paz. Mas isso só funciona se você faz com consistência e com intenção real. Não é sobre fingir. É sobre ensaiar mentalmente quem você está se tornando, até que isso se torne sua natureza automática. Gratidão não é apenas um sentimento bonito. É uma ferramenta de reprogramação mental extremamente poderosa quando usada corretamente. A maioria das pessoas pratica gratidão de forma superficial. Elas listam coisas pelas quais são gratas e seguem em frente. Isso tem algum valor, mas não transforma a ansiedade. A gratidão estratégica é diferente. Ela é projetada especificamente para desativar o sistema de ameaça do seu cérebro e ativar o sistema de recompensa. E quando você faz isso pela manhã, você está configurando seu cérebro para operar a partir de um lugar de abundância em vez de escassez. A ansiedade vive no futuro. Ela é alimentada por pensamentos sobre o que pode dar errado, sobre o que você não tem, sobre o que você precisa evitar. Gratidão estratégica te ancora no presente e te faz focar no que já está funcionando. Mas não é qualquer gratidão. É gratidão específica, sentida profundamente, focada em evidências de que você está seguro, capaz e apoiado.
Quando você acorda, em vez de permitir que sua mente vá direto para a lista de preocupações, você intencionalmente direciona sua atenção para 3 coisas específicas. Primeiro, algo no seu corpo que está funcionando bem. Segundo, algo na sua vida que te dá a sensação de segurança. Terceiro, algo que você fez recentemente que prova sua capacidade. Isso não é otimismo cego, é treinamento neural. Você está ensinando seu cérebro a procurar evidências de segurança em vez de evidências de ameaça. E quando você faz isso repetidamente pela manhã, você muda o filtro através do qual você vê o mundo. Pessoas ansiosas têm um viés de negatividade. Elas notam ameaças mais rapidamente do que oportunidades. Elas focam no que pode dar errado mais do que no que pode dar certo. Esse viés foi útil para nossos ancestrais que precisavam evitar predadores, mas no mundo moderno, ele só gera ansiedade crônica. Gratidão estratégica corrige esse viés. Ela treina seu cérebro para notar segurança, capacidade e recursos. E quanto mais você faz isso, mais seu cérebro automaticamente começa a operar dessa forma. Você começa a notar oportunidades em vez de apenas ameaças. Você começa a se sentir capaz em vez de vulnerável. E isso não é ilusão. É uma percepção mais equilibrada e realista da realidade. A ansiedade distorce sua percepção, fazendo você focar apenas no negativo. Gratidão estratégica restaura o equilíbrio. E quando você faz isso pela manhã, você está programando esse equilíbrio para o dia inteiro. Palavras têm poder, mas não da forma que a maioria das pessoas pensa. Não é sobre repetir afirmações que você não acredita. É sobre declarar verdades que você está escolhendo incorporar. E existe uma diferença enorme entre falar palavras vazias e fazer declarações conscientes que reprogramam sua mente. O hábito matinal, que elimina a ansiedade, inclui um momento de declaração silenciosa. Não é sobre falar alto. É sobre imprimir palavras específicas na sua consciência enquanto sua mente ainda está naquele estado receptivo. Aqui está como isso funciona. Depois de visualizar sua nova identidade e praticar gratidão estratégica, você declara silenciosamente 3 verdades fundamentais. Primeira verdade: você tem tudo o que precisa dentro de você para lidar com o que vier hoje. Segunda verdade: você não precisa controlar tudo para estar em paz. Terceira verdade: você escolhe responder em vez de reagir. Essas não são afirmações aleatórias. Cada uma delas ataca diretamente uma raiz da ansiedade. A ansiedade te faz sentir inadequado, te faz querer controlar tudo e te faz reagir impulsivamente. Essas declarações reprogramam esses padrões. Mas aqui está o segredo. Você não apenas repete essas palavras. Você as declara com intenção enquanto sente a verdade delas no seu corpo. Você respira fundo e permite que as palavras se assentem. Você as repete lentamente, deixando cada palavra criar uma impressão. Isso não é auto-engano, é autocriação. Você está escolhendo as crenças que vão guiar seu dia. E quando você faz isso consistentemente pela manhã, essas crenças se tornam sua realidade operacional. Você começa a agir como alguém que tem recursos internos. Você começa a soltar a necessidade de controlar tudo. Você começa a responder com calma em vez de reagir com pânico. A maioria das pessoas vive com declarações inconscientes que geram ansiedade. Declarações como: eu não consigo lidar com isso. Tudo precisa dar certo ou vai ser terrível. Eu preciso estar sempre alerta. Essas declarações operam em segundo plano, criando ansiedade constante. Quando você substitui essas declarações por verdades conscientes e empoderadoras, você muda todo o seu sistema operacional mental. E amanhã é o momento perfeito para fazer isso, porque sua mente está aberta, receptiva e ainda não foi contaminada pelo caos do dia. Atletas de elite usam ensaio mental para melhorar performance. Eles visualizam cada movimento, cada jogada, cada cenário antes de entrar em campo. O mesmo princípio se aplica à ansiedade. Se você quer viver com menos ansiedade, você precisa ensaiar mentalmente como você vai responder aos desafios do dia. E amanhã
é o momento perfeito para fazer esse ensaio. Mas não é qualquer visualização. É ensaio mental calmo, onde você se vê navegando situações potencialmente estressantes, com tranquilidade e clareza. Aqui está o que a maioria das pessoas faz errado. Elas acordam e já começam a se preocupar com tudo o que pode dar errado. Elas ensaiam mentalmente cenários de desastre. Elas se veem fracassando, sendo rejeitadas, perdendo o controle. E então ficam surpresas quando se sentem ansiosas o dia inteiro. O que você ensaia mentalmente se torna seu padrão de resposta automático. Se você ensaia ansiedade, você vai viver ansioso. Se você ensaia calma, você vai responder com calma. É simples, mas profundo. O ensaio mental calmo funciona assim. Você identifica uma ou duas situações do dia que normalmente te deixariam ansioso. Pode ser uma reunião, uma conversa difícil, uma tarefa desafiadora. Em vez de evitar pensar nisso ou se preocupar com isso, você intencionalmente visualiza a situação enquanto mantém seu corpo relaxado. Você se vê entrando na situação com os ombros relaxados, respiração calma, mente clara. Você se vê ouvindo com atenção, respondendo com confiança, lidando com imprevistos sem entrar em pânico. Você ensaia a versão calma de você mesmo. E aqui está a parte crucial. Você não apenas vê isso, você sente isso. Você permite que a sensação de calma e controle preencha seu corpo enquanto visualiza. Você respira devagar, você relaxa os músculos, você cria a experiência física da calma enquanto ensaia mentalmente a situação. Isso treina seu sistema nervoso para responder de forma diferente. Quando a situação real acontecer, seu corpo vai lembrar desse ensaio, vai lembrar da sensação de calma, e você vai ter muito mais facilidade de acessar esse estado em vez de entrar automaticamente em modo de ansiedade. Isso é reprogramação neural em ação. A ansiedade te arrasta para o futuro. Ela te faz viver em um mundo de possibilidades ameaçadoras que ainda não existem. E quanto mais você vive no futuro, mais ansioso você fica. O antídoto não é ignorar o futuro, é aprender a ancorar sua consciência no presente imediato. E amanhã é o momento perfeito para estabelecer esse compromisso. Antes de sair da cama, você faz um compromisso consciente. Hoje eu vou estar onde meus pés estão. Hoje eu vou focar no que está diante de mim agora, não no que pode acontecer depois. Isso não é sobre ser irresponsável ou não planejar. É sobre não permitir que sua mente viva constantemente no futuro, criando cenários de preocupação. A maioria das coisas que você se preocupa nunca acontece, e mesmo as que acontecem, você lida com elas muito melhor quando está presente do que quando está ansioso. Quando você está presente, você tem acesso a todos os seus recursos mentais. Quando você está ansioso, você está fragmentado. Sua energia está dispersa entre o presente e dezenas de futuros imaginários. O compromisso com o presente imediato é simples, mas requer prática. Pela manhã você declara para si mesmo que vai trazer sua atenção de volta sempre que perceber que está se perdendo em preocupações futuras. Você não luta contra os pensamentos, você simplesmente percebe e redireciona. Você volta para a respiração. Você volta para o que está fazendo agora. Você volta para onde seus pés estão. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. Você treina sua mente para operar no presente em vez de se perder no futuro. Aqui está a verdade que poucos entendem. Você não pode estar ansioso e presente ao mesmo tempo. Ansiedade requer que você esteja mentalmente no futuro. Presença te mantém ancorado no agora. E no agora, na maioria das vezes, você está seguro. Você está bem. Você está lidando. A ansiedade desaparece quando você volta para o presente. E quando você estabelece esse compromisso pela manhã, você cria um padrão que se repete ao longo do dia. Você se torna alguém que vive no presente, não alguém que vive atormentado por futuros imaginários. Agora vem a parte que a maioria das pessoas sabota completamente. Você pode fazer tudo certo, pode visualizar, pode praticar gratidão, pode fazer declarações, pode ensaiar mentalmente.
Mas se você pegar o celular nos primeiros minutos depois de acordar, você destrói tudo. A primeira hora do dia é sagrada. É a hora em que você define o tom mental e emocional para tudo que vem depois. E se você contamina essa hora com notícias, redes sociais, mensagens e demandas externas, você está entregando o controle da sua mente para forças externas. O erro fatal que 90% das pessoas cometem é acordar e imediatamente se conectar ao mundo digital. Elas checam mensagens, leem notícias, veem o que está acontecendo nas redes sociais e, em questão de minutos, sua mente já está em modo reativo, já está respondendo a demandas, já está absorvendo informações que geram preocupação, comparação e urgência. E então passam o resto do dia tentando se acalmar, tentando recuperar a paz que perderam nos primeiros minutos. A proteção da primeira hora é não negociável se você quer eliminar a ansiedade. Isso significa que você não pega o celular, você não checa e-mails, você não consome notícias, você não permite que nada externo entre na sua consciência até que você tenha feito seu ritual matinal completo. Você protege sua mente como se fosse o bem mais valioso que você tem, porque é exatamente isso. Sua paz mental não é um luxo, é a base de tudo, e ela é construída ou destruída nos primeiros momentos do dia. Quando você protege a primeira hora, você está dizendo para sua mente subconsciente que você está no controle. Você não está à mercê do mundo. Você não está em modo de sobrevivência. Você está em modo de criação consciente, e isso muda tudo. Você começa o dia a partir de um lugar de paz e clareza, em vez de reatividade e caos. E esse começo determina a qualidade de todo o resto do dia. As pessoas que vivem com baixos níveis de ansiedade não são pessoas que não têm estresse. São pessoas que protegem sua paz mental como uma prioridade absoluta. E elas fazem isso especialmente pela manhã. Você acabou de aprender o hábito matinal que pode eliminar 80% da sua ansiedade. Não é complicado. Não requer horas. Requer apenas 15 a 20 minutos de intenção consciente antes de você se conectar ao mundo. Visualize sua nova identidade. Pratique gratidão estratégica. Faça suas declarações silenciosas. Ensaie mentalmente a calma. Comprometa-se com o presente. E proteja sua primeira hora como se sua paz dependesse disso, porque depende. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual é o primeiro pensamento que você tem quando acorda? Vamos conversar sobre isso. Nos vemos no próximo vídeo.